Perspectivas para um Brasil Justo, Segurança Pública, Direito e Justiça. Convidamos para compor a mesa inicial o senhor Gabriel Sampaio, ex-secretário de Assuntos Legislativos do MJ. Convidamos a senhora Isabel Figueiredo, representando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Convidamos para compor a mesa o senhor Rômulo Neves, diplomata. E convidamos para compor a mesa o senhor Marivaldo Pereira, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça. Para iniciar os trabalhos, passamos a palavra para o senhor Gabriel. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero primeiro pedir desculpas pelo atraso para estar aqui com vocês, dizer que é uma honra poder participar desse evento e trazer um debate que é, na minha opinião, muito importante para que todos nós e toda a sociedade se engaje, ter uma universidade da importância como a Universidade de Brasília abrigando este evento, um sinal essencial de que o tema está ocupando um espaço de agenda que deve ocupar e engajando pessoas com capacidade, com credibilidade para alterar o atual estado de coisas. Eu preparei aqui uma intervenção para tratar de algo muito próprio do atual momento que a gente está vivendo, na semana que nós estamos vivendo, né? Ontem foi comemorado, acho que é um dos termos usados, mas eu gosto de ressaltar a importância do dia 20 de novembro, com uma data de referência à luta de todo o povo negro do nosso país. E, além de ser uma data fundamental para representar algo fundamental da nossa formação enquanto país, enquanto sociedade brasileira, ela traz à baila um debate sobre o tema da segurança pública que é absolutamente chocante e que deve participar e ter representação nesse debate. Infelizmente, os dados hoje revelados, em especial pelo Fórum de Segurança Pública, e aí parabenizando a Isabel e todo mundo que, participando do fórum, teve a oportunidade de sistematizar esses dados, nos trouxe mais uma vez a revelação da gravidade do atual quadro que nós vivemos em nosso país, né? Um país que matou no ano passado um número equiparado de pessoas ao que a bomba de Nagasaki propiciou, né? Mais de 61 mortos e 76% deles jovens negros, significa que a importância desse debate é fundamental, não só aqui na UNB, mas em todas as esferas de poder, né? Estava há pouco tempo retomando a obra do professor Florestan Fernandes, quando ele trata da questão da integração do negro na nossa sociedade de classes. Ele reforça que um dos elementos fundamentais para aquele quadro vivido depois do dia 13 de maio de 1888 foi a ausência ou a falta de compromisso dos círculos políticos do poder do nosso país e das nossas elites com a consequência da abolição da escravatura. Quer dizer que depois de proclamada a abolição da escravatura, ninguém estava sequer preocupado em qual é a consequência que ia se dar do ponto de vista da construção do país, de políticas públicas e de uma integração da população negra. Nada disso participou do centro das discussões dos nossos círculos de poder. Então, a revelação desses dados e o debate aqui na universidade, em todos os espaços que as pessoas que estão comprometidas com a análise desses dados e com a formação de um país democrático deve ter, é essencial. É inacreditável que no centro da agenda do nosso país esse tema não ocupe a principalidade.
porque realmente é um dado que nos choca. E mais chocante do que o dado, talvez, não sei se algo pode ser mais chocante do que o próprio dado, porque o dado revela a tristeza que é para cada uma dessas vidas e as consequências que ela tem que a perda de cada uma dessas vidas tem, mas de modo igualmente grave, nós temos que problematizar o fato de que as respostas do ponto de vista da construção das políticas públicas e até das políticas legislativas são não só insuficientes, mas afrontam uma racionalidade necessária para tratar do problema. Nós que estamos e temos uma vivência no trabalho junto ao Congresso Nacional, verificamos a agenda atual de segurança pública debatida pela Câmara dos Deputados. Alguém que faz uma discussão séria de segurança pública identifica em alguns dos projetos de lei que já foram aprovados e os que estão na agenda alguma relação com o que nós estamos debatendo de dados a partir do que foi revelado pelo Fórum de Segurança Pública? Discutir temas como revogação de circunstâncias atenuantes de pena para pessoa menor de 21 anos. O que isso dialoga com a complexidade de um problema como esse? E nos demais que estão sendo discutidos, né? Afastar a progressão de regime de pena para determinados condenados. O que isso dialoga com o centro dos dados que estão sendo trazidos aqui? Um único projeto que em alguma medida dialogava, por tratar da questão da violência institucional, que é o projeto de lei que trata do fim dos autos de resistência, é o único que eu vi dentro do que se discutiu de agenda com alguma relação com os dados que estão sendo colocados aqui, porque parte dos dados que foram revelados indica um fenômeno a ser estudado, que é também relacionado à violência institucional. Também tem um dado importante em relação ao crescimento desse nível de violência. Então vamos dizer, é uma proposta que pode ser dialogada, que em alguma medida tem relação com o tema. Afora isso, o que nós estamos vendo é um debate absolutamente desconectado com a essência da questão que nós estamos colocando aqui. Até partindo do pressuposto que discutir sistema penitenciário como pauta de segurança pública é algo, enfim, vamos dizer, mais elementar na discussão da sistemática constitucional. Tratam-se de coisas absolutamente diferentes, que podem ter relação. Agora, tratar como agenda de segurança pública uma pauta de justiça criminal ou de sistema penitenciário é algo que certamente não vai contribuir com os dados que nós estamos tratando aqui. Pior do que isso, né? E toda vez que não se contribui e não se debruça sobre o problema de forma racional, o problema tende a se agravar, se nós não estamos discutindo o centro desse problema. Enfim, tenho para mim que qualquer evolução sobre esse tema, além de destrinchar cada um dos elementos dos dados, de cada um dos dados que foram trazidos pelo Fórum de Segurança Pública, e questionar os nossos círculos de poder, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista da construção de políticas públicas, é enfrentar um dos debates que, na mesma esteira das respostas a esses dados apresentadas pelo Congresso Nacional, também são tratadas de forma irracional. E aí um dos temas que cada um de nós que tem vivência, seja no Congresso, seja na sociedade, diz respeito ao atual estágio da criminalização das drogas no país. Eu não quero fazer um debate raso a ponto de dizer que a solução deste debate soluciona o conjunto da problemática que está posta aqui. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero apontar para a necessidade do nosso país
debater essa questão de forma mais racional, da mesma forma que se exige um debate mais racional sobre o tema e os dados que foram apresentados no último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é possível que o país continue ainda lidando na contramão da experiência mundial, inclusive dos países que já adotaram a perspectiva mais conservadora nesse debate, e que não apresente à sociedade uma resposta mais racional. Então, já que está se falando ou se apresentando como parte da agenda, uma agenda de justiça criminal, o nosso país continua tendo o reflexo da desigualdade, da integração do negro brasileiro, além do resultado das pessoas mortas, o resultado das pessoas que são criminalizadas por esse sistema de justiça criminal, que alimenta cada vez mais um modelo de lucratividade do atual sistema de comércio de drogas, alimentam o atual sistema de lucratividade do sistema de tráfico de armas, alimenta uma série de questões de saúde pública que deixam de ser examinadas por conta desse atual estágio do debate, e representa hoje o maior boom de inchaço do sistema penitenciário. Na minha opinião, os graus de irracionalidade que nós temos tido, seja na construção das políticas públicas que tratam do tema da segurança, a ausência da problematização, em especial das políticas que vão conseguir tratar de forma mais objetiva cada um dos elementos que importam neste resultado de violência. Necessidade de tratar o tema racial de forma combinada, porque certamente... Faltam 10 minutos, obrigado, eu estava sem a dimensão de quanto tempo mais eu teria. Se nós não nos debruçarmos de forma a abordar cada uma dessas temáticas, não vai haver resposta possível, e nós precisamos cobrar os nossos círculos de decisão em relação a essas conclusões. O que se tem, infelizmente, são respostas insuficientes. Eu até trouxe alguns dados aqui sobre essa temática, ou sobre a preocupação em aprovar uma nova agenda, ou buscar uma agenda de discussão, e que gostaria que isso fosse uma das pautas de cada um de nós que vamos retornar com esse debate, seja na sala de aula, seja nos debates de cobrança por parte de candidatos que vão fazer campanha eleitoral a partir de 2018, e ser problematizado nas nossas comunidades, né? Hoje, qual é o programa instituído em nível nacional, em nível distrital, em nível estadual e até do município que cada uma das pessoas aqui vive ou tem relação familiar, em relação a este problema? Como os administradores públicos estão lidando com cada um desses dados? Qual é a agenda do ponto de vista da questão racial para lidar com este problema? O que se apresenta para a sociedade como saída para essa questão? Como se posiciona cada um dos administradores públicos em face do debate nacional e internacional do tema da criminalização das drogas e o impacto que ele gerou no sistema prisional, e em especial em relação à população jovem negra? Nos índices de mortalidade, qual é o reflexo que há na manutenção dessa atual política e da escalada da violência institucional para lidar com este fenômeno criminal, para o atual resultado que nós temos hoje? No noticiário, quem vê as comunidades do Rio de Janeiro vivendo com as situações das balas perdidas, a guerra às drogas praticada naquelas comunidades, o retrato das pessoas que são mortas, até o retrato das pessoas que acabam se envolvendo
no âmbito dessa violência institucional, qual é a resposta racional que cada uma das instâncias apresenta para o nosso país. O que está sendo colocado hoje como agenda, em especial no Congresso Nacional, não só não atende, como deve ser refutado por esse ambiente acadêmico. Tem que ser refutado pelos debates que são feitos no âmbito de qualquer círculo de pessoas comprometidas com a vida dessa população que morre a cada dia na nossa sociedade. Então, além desta mensagem, ou desta busca por um debate que esteja orientado pelas buscas corretas, a melhor forma de resolver um problema é identificá-lo, fazer um diagnóstico correto. Então, fazer um diagnóstico correto significa avaliar cada um dos elementos em que ele se envolve e, a partir daí, buscar soluções que visem atacá-los. Porque, no que a gente está vendo aqui, não há nenhuma busca no campo legislativo que afete qualquer das questões que estão sendo colocadas, né? O nível de violência que se gera hoje e que já se gerou do ponto de vista do cotidiano de comunidades que vivem espaços de tráfico de drogas, né? Que vivem cenários de comércio de drogas, o nível de violência que já se foi gerado em relação ao tratamento criminal equivocado que tem se dado a essa questão, o nível de consequências que isso traz para o sistema prisional, a ausência de enfrentamento, a questão das armas de forma mais consequente no nosso país, e o nível de agendas em que se busca de forma populista responder a problemas com nível de complexidade muito maior, nos leva necessariamente ao aprofundamento e ao agravamento deste problema. Nós, enfim, temos que estabelecer esse debate e buscar em todas as esferas a cobrança e a formulação de sugestões, a formulação de propostas. É fundamental que o ambiente acadêmico formule essas propostas, né? Já que o primeiro passo é identificar equívocos nas políticas adotadas, falhas, é também importante que nos debrucemos sobre possíveis soluções. Quais são as soluções? Nós estamos satisfeitos com os resultados dessa política? Qual que é o caminho para superá-la? Então, o primeiro e fundamental é nos engajarmos e buscarmos um debate cotidiano sobre eles. Identificar que, se está errado, não adianta reproduzir o erro. Vamos continuar apostando em pauta de aumento de pena, aumento de crime, criação de novos crimes, aumento da violência institucional, armar a população. São essas as respostas? Armar mais a população? É esse o nível de racionalidade que, num país como o Brasil, que sofre hoje os efeitos de uma interrupção democrática, vai querer para o futuro de um debate racional sobre esse tema, comprometido ou não com a sua população? Quantos 20 de novembro nós vamos ter que viver ainda e apresentar para a sociedade este resultado? Eu fico me imaginando uma pessoa que tenha congelado o seu olhar histórico no dia 14 de maio de 1888 e voltado a estudar história somente agora, no dia 21 de novembro de 2017. Será que nós estamos satisfeitos com o retrato da história do dia 14 de maio de 1888 e o retrato do dia 21 de novembro de 2017? Dos 60 mil mortos, né, das 60 mil vítimas de morte violenta, 76% negros. Sistema penitenciário, dos mais de 622 mil presos, nós também temos o número de cerca de 70% de jovens negros. O que mais que a gente precisa para enfrentar um debate mais consequente sobre essa temática? Eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição para a próxima rodada.
Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Isabel Figueiredo. Eu trabalho na área de segurança pública há uma quantidade de anos que eu não vou contar para não revelar minha idade, mas passa dos 20 de trabalho na área, né? E estou aqui representando o fórum, mas eu queria, antes de entrar no assunto, fazer duas observações. A primeira observação é que no fórum nós somos muitos. Então, em vários temas nós temos consensos, em vários temas nós não temos consensos, né? Então, embora eu esteja aqui, ou formalmente, como representante do fórum, nem tudo que eu vou dizer tem ali a chancela do fórum integral, né? Essa é a primeira observação. E a segunda observação que eu queria fazer é que, em alguns momentos, vai parecer que o Gabriel, o Valdo e a gente está colando. Vai parecer que a gente está colando. Mas a gente não está colando. É porque a gente trabalhou muito tempo junto e conversou muito sobre esse assunto. Então, a gente não tem divergências, mas nada que seja, assim, muito grave, né? Então, de vez em quando, a gente vai falar coisas que são muito semelhantes. Eu tinha feito um PowerPoint, mas eu desisti dele porque eu acabei de ver que eu só botei um pedaço de um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Me senti arrasada, tipo, morri na praia, eu estava tão feliz com o meu PowerPoint, mas não coloquei. Então, depois eu boto a parte que está faltando e mando para quem quiser. E estava dando uma olhada ontem, pensando como é que eu ia estruturar a fala para vocês, relembrando um pouco a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Me lembro de uma discussão bastante grande, mas não lembro toda a narrativa dela, do porquê que não teve um objetivo exclusivo para a área de segurança. No final, ele ficou composto, né, segurança, justiça, uma série de elementos. Mas, retomando aí a questão dos ODS, eu fui olhar, né, e pensar um pouquinho. Então, era reduzir significativamente as formas de violência e taxas de mortalidade, acabar com abuso, exploração, tráfico e formas de violência contra a criança, pegando os mais próximos, né? Reduzir significativamente fluxos financeiros de armas ilegais e aumentar a nossa capacidade de desenvolver projetos de prevenção à violência e combate ao terrorismo e ao crime. E aí, ontem à noite, fiquei lembrando que a gente está tipo assim, né? Terminando 2017, faltam 13 anos. No way. No way. No que diz respeito ao Brasil, no way. Não tem nenhum jeito da gente chegar próximo ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, pelo menos não só do ponto de vista de onde a gente está, mas do ponto de vista de onde parece que o governo está querendo que a gente vá, né? Que é o que mais me preocupa recentemente. Gabriel falou alguns dados, eu vou trazer alguns outros para vocês, que estão no anuário do Fórum, que foi publicado agora no comecinho de novembro. Ele é o anuário sempre com os dados do último ano, né? A gente publica em 2017 o anuário com os dados de 2016, comparando com 15. Então, sempre tem um gap aí da informação, porque os dados desse ano não estão fechados. Então, o que o anuário traz? Ele fala assim, olha, os crimes violentos letais intencionais, que são os latrocínios, os homicídios, as lesões corporais que resultam em morte, eles aumentaram no país como um todo, no ano passado, 3,8%. O número de policiais mortos aumentou, no ano passado, 17,5% em relação ao ano anterior. Foram mais de 400 policiais assassinados no ano passado. Esse ano, até outubro, a gente já estava em 500 no país. Como as notícias que eu tive ontem, que estava conversando com alguns colegas do operacional, acho que a gente bate fácil 600 esse ano. Fácil. Sem muita dó. Vamos chegar nos 600 policiais mortos. Mas tem um outro lado dessa mesma moeda, que é o número de pessoas mortas pela polícia, que também teve um aumento gigantesco em 2016 em relação a 15, subindo 25,8%. Em 2016, mais de 4.200 pessoas foram mortas em ações policiais, tirando lá os policiais que a gente já falou que foram assassinados. Bom, os estupros aumentaram em 2016 em relação a 2015, 3,5%. E o investimento em segurança pública? O investimento em segurança pública caiu 2,6%. Então, para a gente reverter esse cenário, me parece que a gente tem que ter dois braços essenciais, né? O primeiro cenário é o cenário do investimento, mas não investimento puro e simples. O
investimento sustentado com boas políticas públicas, né? Do ponto de vista de investimento, 2,6% de queda em 2016 em relação a 15. Do ponto de vista da política, gente, sem brincar com vocês, a gente retrocedeu, não foi que a gente... Teve um montão de anos, uma Dilma, 2 Lulas, da 12, 13, né? 13 anos. Não foi que a gente retrocedeu 13 anos do governo do PT. A gente retrocedeu quase que para o começo do governo Fernando Henrique Cardoso na área de segurança pública, hoje, do ponto de vista da política pública. E eu vou dar só um exemplo para não ficar me prolongando, que é um exemplo que vai parecer simbólico, mas não é, que é o retorno de um general do Exército para a cadeira de secretário nacional de Segurança Pública, coisa que não acontecia desde meados do governo Fernando Henrique, porque o próprio presidente Fernando Henrique colocou pessoas mais técnicas da área no final ali de todo o seu mandato. Bom, mas e como é que a gente pode pensar o que seriam as coisas aí minimamente razoáveis, né, para a gente imaginar? Antes de ir para a parte do para frente, só para ainda constatar o cenário, eu acho que tem um fator importante que é, além dessa questão, né, de uma lógica muito militarizada, todo mundo está vendo que as grandes respostas do governo federal para as questões de segurança pública são manda força, faz intervenção do Exército, né? Quem viu na semana passada aquele episódio lastimável da votação do Rio de Janeiro e a oficial de justiça tentando entrar na Assembleia e sendo bloqueada, eu quase chorei, tenho que confessar, porque quem fazia o bloqueio era a Força Nacional de Segurança Pública, né, que foi criada para uma finalidade completamente diferente, uma coisa assim que a gente tinha muito orgulho da existência e do papel que ela fazia de apoio aos estados, e estava lá fazendo bloqueio na entrada da Assembleia Legislativa. Junto disso, o Gabriel traz uma informação importante que mas e o Congresso, que podia e devia ajudar nessa questão? O Congresso segue na fórmula que o Gabriel já falou, que já não funcionou, e a gente segue assistindo, que aumenta a pena, tipifica crime, endurece o cumprimento da pena. É só o que eles conseguem falar. Qualquer coisa que seja minimamente diferente disso, o Congresso não dá conta. Às vezes chega a ter, assim, dá um nervoso, não só no mérito, mas dá um nervoso porque você começa a conversa, e a conversa é uma conversa de surdos. É uma coisa assim, qualquer coisa que saia desses 3 pontos, o Congresso Nacional, em geral, não tem capacidade mínima de fazer interlocução, de debater, inclusive de falar, olha, eu discordo, né? Mas com argumento. Não, é uma coisa assim, não é possível, às vezes, sequer estabelecer um diálogo minimamente racional. Bom, eu levantei alguns problemas da área, e aí eu peguei macro problemas, né? Porque eu acho que a gente podia falar dias e horas aqui, mas macro problemas que me parecem que são problemas estruturais que não tem como a gente não olhar se a gente quiser melhorar o nosso desempenho na possibilidade de proporcionar segurança para a população do país. Bom, primeiro deles, a gente tem um problema grave no país, que é um desenho constitucional da segurança pública falho, ruim. Vocês já devem ter olhado um pouquinho a Constituição. Eu sou um ser humano que já soube ela decor. Graças a Deus, hoje eu não sei mais, porque a pessoa tem mais de 40, não pode ficar, né, guardando esse tipo de coisa na memória. Mas quando você vai ver lá o sistema da educação, o sistema da saúde, você tem claramente uma repartição de competências. O que é papel do município, o que é papel do Estado, o que é papel da União. E você tem também claramente como vai se dar o financiamento do sistema de educação, o financiamento do sistema de saúde. Quando você vai lá para a segurança pública, gente, é um desastre. É um artigo 144 que fala assim, então, tem a PF que faz isso, tem a PRF que faz aquilo, tem a PM que faz aquilo outro, tem a Polícia Civil que faz aquilo outro. Bom, acabou, vamos mudar de assunto. Basicamente é isso que a Constituição vai falar sobre segurança pública. Ela não traz um mínimo de desenho de sistema, de a quem compete o quê, como é que os órgãos, as unidades da federação podem se articular, de onde vem o dinheiro, por que a gente pode, de um ano para o outro, ter essa redução orçamentária, qual é a fonte que financia a segurança pública no país.
Nada disso está previsto na Constituição. Me parece, então, e eu vou voltar nesse tema daqui a pouco, que repensar o desenho constitucional da segurança pública, por mais que seja um inferno, qualquer coisa que signifique repensar desenho constitucional, porque vamos combinar que mexer na Constituição para coisa ruim o povo faz fácil, mas mexer na Constituição para coisa boa demora, né? Mas é um elemento que não vai ter jeito. É inevitável que a gente, em algum momento, chegue no redesenho, aí, na remodelagem da segurança pública na Constituição. A segunda coisa que, de alguma forma, a gente já falou um pouquinho, é a ausência de uma política de Estado, né? A gente percebe, e aí eu vou fazer, inclusive, uma autocrítica, que a gente tem quebras de acordo com o governo, né? Então, o primeiro governo Lula, o assunto era o SUSP. O segundo governo Lula, o assunto era o PRONAS, vamos morrer pelo PRONAS. Entra Dilma, esquece o PRONAS, vamos falar de outra coisa. E aí, cada um que entra, inclusive, nem sendo um novo, sendo mais ou menos ele mesmo, né? Chega com uma nova pauta e muda todo o desenho, tudo que está sendo feito. Então a coisa não anda, não há política de Estado, a política que independa de quem é que está ali sentado na cadeira. Gente, sempre vai depender de quem está na cadeira, né? Quem está na cadeira sempre vai dar ali a sua cara para a política pública de algum jeito. Mas tem padrões mínimos que têm que ser estáveis, independentemente de quem está na cadeira. Terceira questão que me parece importante, uma fragilidade na articulação do sistema de segurança com o sistema de justiça criminal. A gente é formado vendo filme americano, né? Então a gente acha que as coisas é mais ou menos daquele jeito, todo mundo meio amigo, trabalha meio que junto, delegado e promotor, né? Uma chapa um do outro, querendo ali esclarecer o crime, conseguir condenar o autor do crime, né? Esquece tudo que a gente vê no filme americano, né? São dois mundos, que nem uma linguagem em comum, muitas vezes, eles têm. Você vai para um delegado de polícia, para 2, para 3, para 10, e fala para um delegado de polícia, doutor, me diz uma coisa, o que você considera um bom inquérito? Um inquérito assim que você arrasou no inquérito, um inquérito nota 10. Aí ele vai descrever lá o que é o melhor inquérito, a melhor investigação que ele vai fazer. E ele faz esse inquérito para quê? Para mandar para o promotor, que vai decidir se denunciou ou não. Aí você vai lá no promotor e fala assim, doutor, o que você considera um inquérito? Um inquérito assim que sustenta seu trabalho, que é joia. A descrição dele não tem rigorosamente nada a ver com a descrição que o delegado fez antes. Ou seja, são duas pessoas que, em tese, trabalhariam numa lógica de sistema, mas que nem aqui, no quadradinho desse tamanho, conseguem sentar numa mesa para dialogar padrões mínimos para que esse fluxo seja um fluxo que funcione. Mas ele funciona. Para prender pobre, preto e traficante de coisa pouca, ele funciona, né? E aí a gente já entra no quarto, me parece, que problema estrutural que a gente não pode deixar de falar, que é essa maldição desse foco desse país na guerra às drogas. Assim, esquece tudo. Então a gente está lá em Pernambuco, né, com quase o dobro de homicídios esse ano do que teve o ano passado, e o Estado anuncia com, tipo, né, pavão, peito enchendo, assim, estamos criando 11 novas delegacias de combate ao tráfico. Não. Oi, gente. Não, é tipo assim, está dobrando os índices de homicídio. Não, homicídio é tudo tráfico. Então vamos todo mundo trabalhar focado no tráfico, né? E os homicídios seguem indo, seguem crescendo, né? A gente tem um olhar 100% equivocado do nosso problema. A gente não conseguiu ainda olhar do jeito sério que a gente tem que olhar o como essa guerra às drogas é causadora de toda essa violência. Não é? E não é causadora de toda essa violência naquela lógica mesquinha que algumas pessoas falam, que é traficante matando traficante, deixa para lá. Não é nisso. São os nossos 500, quase 600 policiais que vão morrer nesse ano, que são vítimas dessa guerra às drogas. Né? São as pessoas que não têm nada a ver com nada disso e que também são vítimas dessa guerra às drogas. Né? É o aumento do crime patrimonial por conta da repressão às drogas. Então, enquanto a questão da guerra às drogas for o centro da política de segurança pública, também não tem nenhuma chance da gente avançar. Para
Para terminar, eu queria, eu vou deixar depois para vocês nesse PowerPoint, quando eu consertar, uma pesquisa, que nem é exatamente a pesquisa mais legal sobre o tema, mas é a mais recente. O Túlio Kahn, ele é um especialista em segurança, trabalha com isso há muito mais tempo do que eu, e está hoje na fundação do PSD. Ele tem uma linha política muito diferente da minha linha política, portanto, né? E ele fez uma pesquisa recente, ele fez uma seleção, uma amostra de pessoas da área da segurança, mas não só, né? Tinha lá diretores de escola, pessoas que trabalham na área de saúde, gestores de segurança, policiais, especialistas da academia em segurança, tinha lá uma série de perfis, né? E ele fez uma pesquisa tentando buscar, tentando perguntar, poxa, tá bom, tudo está meio errado, mas tem consenso em alguma coisa? Dá para avançar em alguma coisa? E aí eu disse que a gente ia voltar para o meu assunto do desenho constitucional. O que mais me incomoda é que existem consensos. Existem dissensos profundos também, mas existem consensos. Existem consensos sobre questões operacionais do policiamento, de como integrar operacionalmente as duas polícias, na questão do ciclo completo de polícia, que daí já é uma discussão um pouco mais técnica da área, mas existem também consensos macro, no sentido de que, olha, gente, só repressão não resolve. A gente tem que trabalhar com prevenção, a gente tem que trabalhar com inclusão social dos jovens, a gente tem que criar programas que não sejam, obviamente, securitizados, né? Eu não posso fazer uma escola em tempo integral porque eu não quero deixar o menino na rua, porque senão ele vai virar um criminoso, aí fica complicado, né? Eu tenho que fazer uma escola em tempo integral porque isso é bom para a educação em si, né? Mas a gente tem que criar alternativas de ocupação, de profissionalização, de esporte, de lazer, de cultura. E isso já tem hoje, na segurança pública, acho que mais atrasado do que outras áreas, mas a gente já consegue, nos últimos anos, principalmente nos últimos 5, 8 anos, identificar políticas de segurança pública que já foram avaliadas. Antes não tinha. Antes era tudo meio uma experimentação. Ah, parece que ali funcionou, mas não sei direito, aí ia fazer aqui, dava sua roupagem, mudava tudo, dava tudo errado, né? Foi aquela questão, por exemplo, um exemplo disso, do fechamento dos bares, que foi um case interessante, em Diadema, produziu efeitos. E aí você tinha lá o Embu, também na Grande São Paulo, viu a lei e deu tudo errado, né? Porque não era outro contexto, era outra realidade. Mas hoje não. Hoje a gente já tem um bom catálogo que possibilita que a gente desenvolva políticas públicas baseadas em evidências de resultado, né? O que não se tinha há pouco tempo atrás na área de segurança. Então, eu acho que a gente tem, para resumir, porque eu já tenho pouco tempo e eu sou uma geminiana faladora, eu acho que a gente tem um desafio monstro pela frente, né? Porque uma coisa é ter um desafio grande e ter no governo um mínimo de sensibilização sobre o tema, né? Me parece que no cenário atual, e eu não tenho lá muita esperança de que isso vai mudar muito, a gente não vai ter aí grandes avanços, porque parece que é outro mundo, que estão vendo, estão discutindo, lá na lógica da doutrina militar das Forças Armadas, né, do GSI hoje mandando na Política Nacional de Segurança Pública, coisas que não dizem respeito a uma área que já existe, que já tem aí consolidado o seu conhecimento, os seus dados e as suas estratégias de sucesso, né? Então, voltando para esse comecinho, que é a ideia dos objetivos sustentáveis, eu tenho que dizer para vocês que rola não. E eu falo isso com muita tristeza, mas não rola não. Vou adorar, porque eu sou ser humano que vou chegar até 2030, pelo menos, né? Eu vou adorar, em 2030, a gente voltar a conversar e eu falar, puta, eu estava errada, a gente conseguiu avançar, nossa, meu sonho de consumo. Mas de boa, não me parece que isso possa acontecer num futuro próximo, num futuro de médio prazo, e se as coisas continuarem do jeito que estão, nem no futuro de longo prazo. Obrigada, gente. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente o convite feito pela organização para estar aqui, cumprimentar o Gabriel Sampaio, Isabel
o Rômulo, grandes amigos, e muito prazer dividir a mesa aqui com vocês. Bem, como a Bel colocou, eu, Hélio e o Gabriel trabalhamos muito tempo juntos sobre esse tema, e eu vou tentar complementar aqui algo que eventualmente eles não tenham falado. Eu creio que um dos principais problemas da questão da violência no país é exatamente a questão de homicídios, né? Inclusive, um dos temas que a gente trabalhou junto foi na construção do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, né? Que é o principal problema da violência. Afinal, o bem jurídico mais importante na nossa sociedade é a vida. E aí, uma das grandes questões que a gente tem em nosso país, Gabriel colocou bem aqui, a gente tem aqui o número de vítimas de da bomba que caiu sobre a cidade de Nagasaki. No entanto, a visibilidade dessas mortes é muito menor do que, sei lá, a Anitta foi na C&A comprar uma roupa. Vai ter muito mais visibilidade no país, muito mais repercussão do que o número de mortes que a gente teve, vítimas de homicídio, vítimas desse grave problema da violência em nosso país. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque, por mais que a gente tenha uma sensação generalizada de violência, a violência tem endereço certo em nosso país. Você pode pegar qualquer dado e analisar. A violência, ela está concentrada onde a gente tem os piores indicadores econômicos, os piores indicadores sociais. A violência, ela atinge principalmente a população mais pobre do nosso país. E entre os mais pobres, ela atinge principalmente, de forma esmagadora, a população negra. Então, os negros são as maiores vítimas de homicídios em nosso país, e a população mais pobre, nas regiões mais pobres, é onde se concentra esse número de homicídio. Se você pegar o dado do homicídio e começar a levantar, você vai verificar, uma das várias pesquisas que a gente teve no MJ, no Ministério da Justiça, para orientar a construção do pacto, você verifica que, geralmente, quem mata e quem morre se conhece. Geralmente, moram ali na região. Geralmente, aí, na maioria esmagadora, tem uma arma de fogo no meio. Por isso que é fundamental todo um debate de prevenção à violência por meio de políticas sociais, e também o debate do desarmamento é extremamente importante. Não tem como fugir disso. As pessoas que negam isso, simplesmente, alguns por desconhecimento e outros simplesmente porque não se importam. E aí eu gostaria de me referir muito ao debate que ocorre no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, dificilmente, não são poucas vezes que se passam meses em que ninguém vai à tribuna chamar atenção para o problema de homicídio. O problema dos homicídios não tem visibilidade. E aí eu quero cumprimentar o fórum, e aí aproveitar a Bel, que está aqui representando o fórum, porque o trabalho que vocês fazem é fundamental, porque toda vez que esse tema fica uma semana e meia, no máximo, na pauta da imprensa, é porque vocês soltam o estudo de vocês. Toda vez que esse tema vem à tona, é porque algum relatório saiu. Infelizmente, não é a preocupação prioritária dos gestores públicos, não é a prioridade dos representantes políticos em nosso país. E isso ocorre por quê? Porque as principais vítimas é a população negra, é a população mais pobre. Infelizmente, essa é uma dura realidade que a gente tem em nosso país. Mas eu queria colocar também quais são os caminhos para a gente resolver esse problema. A Bel colocou aqui, e o Gabriel também, que há anos a gente vem investindo pesado no caminho da repressão. A gente vem investindo em repressão pesado. Viatura em cima de viatura, viatura dá voto, né? Viatura em cima de viatura, contrata policial, viatura constrói presídio e vamos embora. Enquanto isso, o que aconteceu de lá para cá, nos últimos 10 anos? Só aumentou o número de homicídios e vai seguir aumentando, porque a gente só sabe fazer esse tipo de política. E a população também tem seu papel nessa questão, porque a população aplaude exatamente esse tipo de política. Quando o parlamentar resolve aumentar a pena de um determinado tipo penal, porque teve um caso que teve ampla repercussão, a população aplaude. E aí a gente tem hoje situações no Código Penal, por exemplo, lá, falsificação de cosmético, tem uma pena mais alta do que um homicídio simples. Não faz menor sentido. Nossa legislação é absolutamente equivocada, ela cria uma demanda para um sistema de repressão, e aí nós estamos aqui numa faculdade de gestão e administração, que é absolutamente ineficiente. Vamos pensar, a gente sai criando um monte de tipo penal, aumentando pena, fazendo o quê? Dando trabalho para a polícia. A polícia tem que reprimir e investigar aqueles crimes. A polícia vai, ou seja, olha o custo de um policial, o custo de uma viatura. Vai para a rua, prende,
com base nesse monte de norma, produz lá o inquérito, olha o custo do inquérito, já tem o trabalho do delegado, tem o trabalho dos agentes. Depois isso vai para o promotor, olha o custo do promotor, né? E ainda a maioria, muitos ainda ganham acima do teto, olha o custo do promotor. Depois do promotor vai para o juiz, e aí o juiz vai decidir, olha o custo que tem nisso tudo para a sociedade, o custo econômico, o custo orçamentário, sem falar no custo social, que aí corre o risco do processo tramitar, aí a pessoa é condenada, vai presa, fica lá 2 anos na prisão, e depois de tudo isso se descobre que a pessoa era inocente por um crime que sequer deveria estar no Código Penal. Você acabou com a vida de uma pessoa, um custo social pesadíssimo, e ao mesmo tempo você está impondo à sociedade um custo gigantesco, que é o custo do sistema de repressão, o sistema de repressão penal. Ele é extremamente caro e, não sou eu que estou dizendo, não é a Bel, não é o Gabriel, não é o Romulo, os dados demonstram que ele é absolutamente ineficiente. Então qual é o caminho? Acabar com o sistema de repressão? Não é isso. Não vamos aqui a utopia, acabe, de um dia para outro a gente acaba. Não é isso. Mas o sistema tem que ter mais racionalidade. Nós, seres humanos, nossa característica é a racionalidade, né? Esse sistema tem que ser repensado. Esse sistema precisa ser repensado para ser mais eficiente, até em homenagem ao sacrifício que a população faz para pagar tributos e custeá-lo. Então é necessário nós repensarmos o sistema de repressão, tornando-o mais racional. É necessário que se olhe para a legislação penal, não apenas no sentido de ficar aumentando pena, é no sentido de olhar e dizer, vem cá, vale a pena? Tem algum sentido eu mandar o policial para a rua para reprimir esse tipo de crime? Tem algum sentido eu pegar esse sujeito e botar na cadeia? Tem algum sentido ele ser submetido a um juiz que já está lá com uma demanda gigante? Não tem nenhum sentido. E essa irracionalidade faz com que o crime mais importante que deveria ser reprimido, que é o homicídio, tenha os menores índices de esclarecimento no país e leva uma impunidade gigantesca que causa uma sensação de injustiça gigante na sociedade. Então, assim, se a gente não racionalizar, a gente não vai dar conta de fazer frente a esse problema. E como é que a gente faz para racionalizar isso? Ora, eu creio que um dos primeiros passos, e a Bel pontuou um pouco isso, é que os órgãos que atuam no sistema de repressão, no sistema penal, eles atuam em caixinhas. E mais do que isso, as corporações têm uma rivalidade gigantesca. Isso varia de estado para estado, mas há uma rivalidade gigantesca entre as corporações que acaba impedindo que elas trabalhem sozinhas, que elas trabalhem em conjunto. Não sei se vocês lembram, ontem tomou posse o novo diretor da Polícia Federal e a primeira coisa que ele fez foi cutucar o Ministério Público. Ou seja, como é que a gente vai ter uma atuação eficiente com esse tipo de relação? Não vai ter, não vai acontecer. Então a primeira coisa que tinha que se fazer é acabar com as barreiras existentes entre esses órgãos para que eles atuem de modo mais integrado, né? E atuando de modo integrado, a gente tem que investir na qualificação da repressão. A repressão tem que ser qualificada, tem que ser precedida de um trabalho de inteligência. Tem algum cabimento um policial no meio da rua, no Rio de Janeiro, correndo atrás de um suposto, de alguém que supostamente praticou um crime, com um fuzil na mão atirando no meio da população? Tem algum sentido isso? Tem alguma lógica? Nenhuma lógica. Tem que virar para ele e falar, meu caro, é muito melhor ele escapar e ninguém aqui morrer do que eventualmente você matar todo mundo e prendê-lo. Não faz nenhum sentido. Então, o trabalho de repressão tem que ser precedido de um trabalho de inteligência e ele tem que ser qualificado. E mais do que isso, a polícia tem que ter como um princípio minimizar o número de vítimas de sua atuação. Ah, isso é absurdo? Não é absurdo. E aí, acho que é até bacana usar a Polícia Federal como exemplo. Nas ações da Polícia Federal de repressão, o número de vítimas ele é extremamente baixo comparado ao número de vítimas das outras polícias, porque ela tem uma atuação muito forte na área de inteligência e tem uma estrutura também melhor que as outras, enfim, tem uma série de fatores, mas é possível você fazer, por exemplo, um trabalho de repressão ao tráfico internacional de drogas, que é comandado por organizações armadas e tudo mais, sem ter um número excessivo de baixas. A Polícia Federal consegue fazer isso. Então, assim, esse é um dos pontos. E acho que um ponto central é acabar com essa visão do cidadão enquanto inimigo, né? Que muitas vezes a gente confunde com a perspectiva da militarização, né? A militarização que o problema central dela é quando o policial vai para a rua e vê o cidadão como um potencial inimigo.
né? Isso não pode, se a gente não quebrar essa lógica, a gente vai ter inúmeras situações em que um desacato leva a um homicídio, em que o sujeito morre pelo racismo institucional, que ainda é muito presente. Nós abolimos a escravidão, mas não demos nenhum passo. Aliás, talvez a gente tenha dado um passo recente com a política de cotas, ou seja, demorou mais de 100 anos para a gente instituir a primeira política para tentar reduzir os danos causados pela escravidão. Com a abolição da escravatura, a gente simplesmente excluiu os negros da sociedade e não rompemos com o racismo institucional que já tinha época, ou seja, a mesma lógica do Estado que perseguia os negros que fugiam das fazendas, a mesma lógica que tinha para buscar o escravo enquanto uma propriedade dos senhores de terras, dos brancos, ela permanece agora, e isso leva a um racismo institucional que, se não rompermos, talvez esse seja o ponto mais importante. Não há como se falar numa polícia cidadã se a gente não romper com isso. A polícia tem que ser a mesma. Aqui no plano tem que ser a mesma, lá em Ceilândia, ela tem que ter o mesmo tratamento. Ela tem que tratar a pessoa do mesmo jeito, sendo independentemente da cor, independentemente da origem social dela. Mas eu queria dizer, e aí, complementando também o que a Bel falou, tem um ponto que é central nesse enfrentamento do problema da violência em nosso país, que é a prevenção. Nós não temos uma política de prevenção à violência institucionalizada. Procurem, busquem. Onde é que está uma política de prevenção? Todo plano que tem de combate à violência, ele foca na repressão, foca em mais polícia, foca em mais viatura, foca em mais presídios, vamos julgar rápido os processos, vamos... O que aconteceu em Pernambuco? Encheram as prisões, explodiu. Hoje está um caos de novo instaurado. Então, assim, não tem saída só pela repressão, né? Não vamos ser loucos de dizer acaba com a repressão do dia seguinte. Não, não é isso. Acho que ela tem que melhorar, tem que qualificar, conforme eu coloquei aqui. Agora, se nós não instituirmos imediatamente uma política séria de prevenção à violência, nós estamos perdidos. E esse foi um esforço que a gente tentou fazer no Ministério da Justiça, no momento da construção do pacto, que foi abortado em razão das crises políticas que tomaram conta do país. E como é que a gente faz essa prevenção? Tem uma série de pesquisas demonstrando que essa correlação direta entre indicador socioeconômico, indicador social e violência. Tem uma série de pesquisas demonstrando que a deficiência na educação, ela pode abrir as portas para que o jovem ingresse no crime. Uma das pesquisas que o Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e do Fórum, publicou lá com a gente no Ministério da Justiça, ele demonstrava, ele fez uma análise, o nome dessa pesquisa eu sempre cito, porque eu sou apaixonado por essa pesquisa. Ela é Indicadores Multidimensionais de Educação e Violência, se não me engano. E aí, o que ele fez? No pacto, a gente tinha avançado na delimitação das manchas de homicídio no país. Ou seja, não existe um município que é violento, existe um município que tem áreas onde a violência está concentrada. Então, esse é um passo extremamente importante para você poder direcionar a política e reduzir o custo da política, tornando-a mais eficiente. O que o Daniel fez? Ele e a equipe dele. Ele começou a cruzar os dados dessas manchas de homicídio com os dados da educação no local. E aí, o que ele demonstrou? Que nessas manchas de homicídio, você tem as escolas com os piores indicadores. São as escolas mais complexas, são as escolas com maior evasão escolar, são as escolas com maior distorção em idade séria, são as escolas em que os alunos pertencem às famílias com os piores indicadores socioeconômicos. Então, isso foi demonstrado lá. Se você pegar o DF, vai aparecer a mesma coisa. Se você pegar o Rio de Janeiro, recentemente o deputado Alessandro Molon, com quem eu trabalho, estava escrevendo um estudo avaliando isso. Ele pegou os bairros do Rio de Janeiro, pegou lá o indicador, eles criaram lá um indicador de desenvolvimento por bairro no Rio de Janeiro, um instituto que tem lá no município. Os bairros mais violentos do Rio de Janeiro estão lá na rabeira desse indicador socioeconômico. Então, assim, há uma série de dados que demonstram isso. Marcos Rolim lançou uma pesquisa também muito interessante, onde ele foi entrevistar os adolescentes que estavam no sistema socioeducativo. E aí foi perguntar para eles: você conhece alguém que cresceu contigo no mesmo local e não foi para o mundo do crime? E ele foi entrevistar essas pessoas. E o que ele constatou? A diferença entre os dois: quem estava no socioeducativo não tinha saído da escola, tinha abandonado a escola. E quem não estava, todos eles tinham concluído a escola, tinham seguido até o fim, não tinham saído da escola. Então, assim, a gente já tem dados, como a Bel fala, tem dados, os indicadores estão aí.
O que a gente precisa é liderança, é coragem para começar a implementar políticas que tenham esse impacto, que previnam a violência. E por que a prevenção é mais importante? Gente, porque assim, além de você não ter o custo social, né, você tem um custo muito menor orçamentário. Por quê? Porque aquela criança já está ali no estado, ela está na escola. Às vezes, o indicador de que algo não vai bem com aquela criança, quem sabe, antes mesmo até do que a família, é o Estado. Um exemplo clássico é a evasão escolar. A gente não tem uma política institucionalizada no país inteiro de enfrentamento à evasão escolar. Em muitos lugares a criança para de ir para a escola, o que é algo extremamente grave uma criança não ir para a escola. E tá bom, beleza, não veio, faltou. Isso não é normal. Uma criança deixar de ir para a escola não pode ser normal. A gente não pode olhar para isso, né? Porque depois, quando essa criança sai do mundo escolar e chega aos 10 anos de idade, chega à adolescência e começa a precisar se enturmar, ela vai se enturmar em algum lugar. E se ela não está na escola, não está no âmbito familiar, ela vai se enturmar na rua. E aí na rua é loteria. Pode não acontecer nada, mas pode ser que ela seja cooptada pelo crime. Então, esses são pontos muito importantes. Nós temos que disputar nossas crianças e o Estado tem condições de fazer isso. Tem um monte de ONG que faz. Tem um monte de ONG que cria programa não sei do que e de repente as crianças não param de ir para a escola só para continuar frequentando o programa. Não é possível que o Estado, com toda a sua estrutura, com toda a experiência, com os dados que tem, não tenha condições de fazer isso. Então, o investimento em prevenção, ele é possível e muito mais barato do que o investimento em prevenção e muito mais eficiente, né? Os resultados assim. E uma das coisas que a gente discutia muito lá no Ministério, né, para viabilizar isso, também nós vamos ter que derrubar as caixinhas, porque quando a gente foi fazer essa discussão lá, junto o pessoal da educação, junto da assistência social, junto da saúde, da cultura e do esporte, começa, opa, mas peraí, você está querendo me jogar um problema que é seu, esse problema aí é de segurança pública. Não existe isso, o problema é nosso, o problema é da sociedade, o problema é do Estado. Então, derrubar as caixinhas também para fazer prevenção é essencial. A gente tem que integrar a educação com a saúde, tem que integrar com a assistência social, tem que integrar com o esporte, tem que integrar com a cultura. Se a gente não fizer isso, nós não vamos ganhar esses jovens, nós vamos continuar usando a repressão. Quando a gente chega ao ponto de usar a repressão, a gente já perdeu. Já perdeu. Quando a repressão é necessária, o Estado, a sociedade já perdeu porque falhou em todas as fases. Por isso que países que têm uma estrutura social forte têm um índice de crime baixíssimo. Você vê, outro dia teve aquela morte em Portugal. Quantas mortes teve? Assim, a hora que falaram os índices, as pessoas que a polícia portuguesa matou no ano, tu falou, assim, é incomparável com a nossa situação aqui. E aí um outro ponto que é muito importante, eu queria fechar assim, que o sistema da repressão, do jeito que a gente está indo no nosso país, e essa violência do Estado, o Estado enfrentar violência com mais violência, está chegando a um ponto em que assim agora os policiais estão virando vítimas dessa própria violência. Esse resultado da vitimização da polícia nada mais é do que o aumento da violência do Estado para enfrentar o crime. Esse aumento da violência faz com que o outro lado também aumente e assim vai numa escalada de violência que só vai levar a mais mortes. E mais uma vez, aí o fórum mostra mais uma vez para a gente, mais uma vez, mesmo do lado do Estado, quem são as principais vítimas? Quem são as principais vítimas que morrem fardadas? São os negros. Então, assim, a população negra e pobre é a principal vítima nas duas pontas do problema. Seja na violência institucional, e aí Gabriel mencionou aqui a necessidade da gente aprovar o projeto de lei do auto de resistência, que acaba com o auto de resistência, seja do lado do Estado. Então, assim, é um problema muito trágico e, assim, acho muito importante, quero parabenizar por trazer esse tema aqui. Acho que quem está estudando, quem pesquisa, assim, é muito importante falar desse tema, gente. É muito importante que a gente fale, que a gente discuta, questione, porque a gente tem que dar visibilidade para esse tema e começar a discutir os caminhos. Hoje, trabalho lá na Câmara dos Deputados. Se sair alguma coisa dali, certamente é para piorar ainda mais o que já está acontecendo. Se sair alguma coisa dali, não vai ser nada diferente de criar mais crimes, aumentar mais penas, construir mais presídios, prender mais gente. Assim, a discussão não é racional. Então, assim, na academia a gente tem uma oportunidade de fazer uma discussão mais racional e ter a esperança de, em algum momento,
ter algum governante que tope ouvir a academia, que tope debater, não que a academia tenha 100% da razão, não é isso não, mas com base em dados se possa fazer um debate mais nacional e poder enfrentar esse problema, que é um problema assim, é um problema talvez um dos problemas mais tristes, mais graves e que atinge diretamente a população mais pobre do nosso país, e a gente tem que se debruçar sobre isso, pensar nisso todo dia. Muito obrigado, peço mil desculpas por extrapolar o tempo. Olá, gente, boa tarde. Eu não sei nem por onde começar, porque é tanto estímulo para continuar a conversa, né? Mas eu queria começar explicando para vocês por que eu estou aqui. Por que um diplomata está no meio dessas feras aqui, especialistas em segurança pública? Dois do Ministério da Justiça, ex do Ministério da Justiça, e uma do Fórum de Segurança. É porque, pela via política, eu tentei juntar, na minha atividade de 12 anos na política, a perspectiva técnica da academia. Eu sou formado em Ciências Sociais, eu tenho mestrado em Ciências Sociais, dentro da política. E na minha experiência, eu tentei fazer isso nos lugares onde eu tive posição e pude falar alguma coisa. Então, desde 2001, eu trato desse tema de políticas públicas e outros temas pela via política em São Paulo e depois em Brasília. Então é por isso que eu estou aqui. Então eu vou mais jogar algumas provocações aqui para a gente, porque os dados técnicos, mas eu vou complementar com algumas coisas aqui, a gente já ouviu. Então é por isso que eu estou aqui. Então eu queria começar chamando a atenção pelo seguinte: nós estamos perdendo o discurso da segurança pública. E isso é grave. Isso é grave, porque o mundo político, ele trabalha com o emocional, mas emocional parece uma palavra boba. Ele trabalha com os discursos que convencem a população. E hoje, o discurso que está convencendo a população, por mais que a gente apresente dados aqui, vocês ouviram todos os dados que as pessoas apresentaram aqui, nós estamos perdendo o discurso da política de segurança pública que poderia alterar o quadro. Então, o que a gente tem que focar? Como é que a gente vai resolver esse problema? Os dados a gente tem. Como é que a gente vai chegar com os deputados e falar: camarada, não assuma esse discurso aí, porque esse discurso está errado. A política que você está propondo, ela é errada. Ela aumenta a mortandade ao invés de diminuir. Você não vai fazer isso. O nosso desafio é achar um discurso, veja só que desafio forte, que com base nos dados que a gente tem, convença a população de que não é esse o caminho. Porque só a população convencida de que não é esse o caminho, essas pessoas que hoje têm a caneta, elas vão adotar outra política. E aí eu fiz uma apresentação aqui que acabou morrendo tanta coisa, mas aí eu queria colocar para vocês alguns elementos para a gente ir pensando isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente altera o discurso dos progressistas para conquistar a população? Primeira coisa é um diagnóstico muito preciso. Isso, então, aqui a gente tem um quadro super bacana do diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente tem que estabelecer quais são as prioridades dentro daquela política e quais são os pontos estruturais daquela política. Veja, eu estou propondo aqui um caminho para construirmos o discurso que pode alterar esse quadro. Então, diagnóstico a gente tem. Só que o diagnóstico é o mais fácil de fazer. Eu não estou dizendo o seguinte: depois que o cara quebra a perna, qualquer um, não precisa ser médico, fala: sua perna não está quebrada. Essa parte é a mais simples. Como é que a gente vai resolver isso? Então, achando os pontos estruturais disso aqui. É a guerra às drogas? É o contrabando de armas? É a pobreza só? Provavelmente nenhum desses elementos explica sozinho cada um
um dos estados recordistas aí em assassinatos. E junto com isso, a gente tem que lidar com a percepção da sociedade sobre aquilo. Vou dar alguns exemplos, e aí eu vou trabalhar com histórias para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, quando eu era chefe de gabinete aqui do Distrito Federal, do governador do Distrito Federal, eu era o ponto focal para a área de segurança. Da política, né? Na área política, não na área de planejamento e operação, mas na parte política eu era o ponto focal. A gente tentou blindar a Secretaria de Segurança Pública em relação à ingerência política. Conseguimos, beleza. Só que aí os próprios operadores, eles começam a fazer política. Então você tem delegado, candidato ou deputado, você tem coronel ou candidato ou deputado, aí você tem coronel assessor de deputado, aí você tem delegado assessor de deputado. Isso que o Marivaldo está fazendo, ele ir ser assessor de um deputado, é o que a academia precisa começar a fazer. Sair daqui e ir lá para ter ação efetiva na política. Então, primeira coisa que eu gostaria de chamar vocês a fazerem: saiam dos bancos da academia e vão para lá, porque os coronéis estão fazendo isso, porque os delegados estão fazendo isso. Primeira coisa. Então estava lá, tentamos blindar a Secretaria de Segurança Pública, conseguimos com os deputados, mas o sistema ele é permeável às pessoas. Então, uma cacetada de delegado, uma cacetada de coronel, beleza. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem os recursos. A grana é o principal elemento da política. Fazendo um parênteses aqui. Por que a gente faz política? Para dizer, eu, candidato XYZ, quero decidir para onde vai o dinheiro da população. Em síntese, é isso. Eu vou decidir para onde vai o dinheiro da população. Eu posso decidir baseado no meu interesse privado, que é o que acontece hoje, ou eu posso decidir baseado em dados e em objetivos coletivos, certo? Então, recurso é uma parte importante desse processo. Como é que a gente aqui, que tem essa percepção da questão da segurança pública, vai trabalhar em cima dos recursos? Assumam a disputa política. É essa disputa política que vai capacitar a Isabel, Gabriel, Marivaldo, eu, a dizer, eu vou tomar conta desse orçamento, eu vou dizer para onde vai a grana. E aí eu vou fazer alguma provocação em cima disso. Eu tentei, por exemplo, juntar, e aí você roubou a minha fala, juntar políticas de educação, esporte, cultura e segurança. Porque a gente precisa ter prioridade. E aí esse é um outro elemento que eu queria chamar a atenção para vocês. Qual é a prioridade da sociedade brasileira? Desculpa o palavrão, mas qual é a porra da prioridade da política brasileira? Todo político que você encontra fala que é educação e é a criança. Aí você vai ver como é que ele trabalha com orçamento. Ele bota, e olha, quando eu falo isso, eu perco 10 amigos na área da cultura, porque eu atuo na área da cultura. A gente gasta 52 milhões, e aí isso aqui vai sair daqui, alguém falou, o Rômulo falou para cortar o FAC. A gente gasta 52 milhões com FAC, Fundo de Apoio à Cultura, com uma população de 3 milhões, Pernambuco gasta 10 com uma população de 12. Essa grana não poderia ser direcionada ao sistema educacional para fazer exatamente esse processo que o Marivaldo está dizendo aqui? Isso é dizer para onde vai a grana. Secretaria de Esporte, por mim não existia, por mim era Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Secretaria de Esporte, um monte de centro olímpico, que quem toma conta são obreiros da Igreja Universal, hoje, aqui no DF, que poderiam ser elementos complementares ao sistema educacional. Não é feito. Porque quem está definindo o orçamento hoje não tem essa prioridade. Pode ter essa prioridade no discurso, mas não tem essa prioridade.
O que eu estou dizendo? Tudo isso que eu estou dizendo significa o quê? Sem disputar o poder político, não adianta a academia apresentar o diagnóstico, porque o diagnóstico é apenas a primeira parte da resolução do problema. E essas pessoas, eles conhecem o diagnóstico. Só que, ao usar um discurso para levantar votos, não adianta ele apresentar o discurso da academia. Outra historinha. Fui lançar o meu livro no Rio de Janeiro, fiquei na casa de um primo médico, super gente boa, trabalha lá os 5 dias da semana e num 6º dia ele opera catarata grátis e tal. Não é político, não faz isso para ter voto. Um cara gente boa. Era o período da eleição para prefeito. Cheguei lá e falei assim: e aí, bicho, você vai votar em quem? Fiquei na casa dele, né? Vai votar em quem para prefeito? Aí ele se contorceu na cadeira assim. Falou: pô, cara, você vai ficar grilado, mas eu vou votar no filho do Bolsonaro. Aí eu segurei assim a minha reação, né? Tô grilado, mas eu queria antes, tira a minha reação de lado. Me explica aí você, porque você é um cara, você é um cara razoável. Me explica aí. E a explicação dele me ensinou muita coisa, muita coisa. Ele falou: Rômulo, olha só, absolutamente racional. Eu sou classe média do Rio de Janeiro. Meu principal problema aqui, como classe média, é segurança. Eu tenho medo de sair na rua, estar dirigindo e chegar um menino com um fuzil na minha cabeça e me matar. Esse é o meu medo, o maior medo no Rio de Janeiro. O único candidato que conversa comigo sobre esse tema, uma conversa que faça sentido para mim, veja, ele verbalizou deste modo aqui, claríssimo assim. O único cara que conversa com um discurso que faz sentido para mim é o filho do Bolsonaro. Você acha que eu acho que tudo que ele fala é certo? Não, não acho. Você acha que eu não acho que realmente o problema da violência tem a ver com a educação? Sim, eu acho. Só que a gente não tem uma máquina do tempo para pegar o menino de 17 anos que está com o fuzil na minha cabeça e falar: volta 5 anos, pega ele com 12 anos, bota na escola de novo. A gente não tem essa máquina do tempo. Então o que esse cara fala para mim, veja, eu sei que tem problemas graves. Veja, eu sei que tem problemas graves nessa proposta, mas é a única que dialoga com a minha preocupação. Nenhuma proposta dos candidatos que estão aqui dialoga com a minha preocupação imediata. Eu sei que uma solução para o problema é uma solução de médio prazo, mas o que os seus candidatos, ele falou assim, essa parte foi um pouco, ele me provocou, mas o que os seus candidatos me falam sobre a proposta, sobre a questão de hoje? Então, qual é a minha provocação para a academia? A academia precisa entrar no jogo político e disputar espaço. Precisa ir para dentro dos gabinetes dos deputados. Precisa ir para dentro dos gabinetes de governadores e presidentes da República. Não para disputar o seu espaço, o seu emprego, essa ou aquela linha no currículo vitae. Não. Para levar esse tema como prioridade. Porque, como o Gabriel colocou aqui, não dá para entender como não é prioridade. Gente, em 2016, a Isabel apresentou esse dado, morreram 61.600 pessoas de forma violenta no Brasil. Nos Estados Unidos foram 16.500, um quarto. A população dos Estados Unidos é de 350 milhões quase, a do Brasil é de 200 milhões. Não tem como é que isso não é prioridade? É claro que é prioridade. Só que para essas pessoas, o discurso delas é eleitoral. Então a gente tem que ir para dentro desse mundo e disputar o discurso lá. Porque o discurso na academia a gente já ganhou. Não tem nenhuma fala aqui que seja contrária. Todas as falas aqui, elas têm o mesmo diagnóstico. Mata-se muito, mata-se jovens, matam-se negros. A gente já sabe disso, a academia já sabe disso. Como é que a gente resolve? Uma outra historinha que eu ia contar para vocês é a história do Paranoá. Eu estava como chefe de gabinete, o administrador do Paranoá chegou comigo e falou assim: cara, Paranoá e Itapuã. No Itapuã não tem um policial. Eu falei: como assim? Não tem. Tem uma
como é que chama isso? Não, cara. Quando o cara dá uma voltinha assim, ronda. Tem uma ronda a cada 4 horas e não tem posto policial, nem tem uma ronda a cada 4 horas. Aí eu fui atrás desses dados e acho que era o o Arthur ainda. Falei, Arthur, assim não dá, cara. Como é que a gente tem provavelmente um efetivo de 400 policiais para o plano piloto e a gente tem uma ronda no Itapuã. Itapuã é pobre, Itapuã é negro, plano piloto é rico e branco. Quem que define isso? É quem tem o poder da caneta para dizer os recursos vão para cá ou para cá. Se a gente não disputar o poder político, a gente não vai conseguir mexer nisso. Por melhor que seja, por melhor funcionário público que você seja, eu era o 3º homem do Distrito Federal. 3º. Era o governador, chefe da Casa Civil, eu. E não consegui mexer nisso. Se a gente não tiver poder político, a gente não vai conseguir mexer nisso. Fim de papo. Não, imagina, não foi não. Imagina, o Arthur era meu parceiro. Então, só para fechar aqui, eu dou o exemplo do DF, esses exemplos assim, porque eles nos mostram muito bem que estatística não funciona. Gente, a criminalidade no... olha ali, o Hélio. Criminalidade do plano piloto é comparável a Manhattan, então estatística não adianta. E diminuir casos de criminalidade é só não ter menos registro. É só a população não acreditar que adianta ir fazer BO que diminui. Se eu tenho o meu celular roubado e falo, pô, nem adianta ir na delegacia, tá pronto, começa a cair a estatística. Se eu pego corpos de pessoas assassinadas e jogo do outro lado do rio, da cidade, e isso acontecer na minha cidade, você diminui o número de homicídios na cidade. Discurso eleitoral que pega para a população, então vocês têm que construir um discurso que seja compreensível pela população. E recursos. A gente tem que ir para dentro da política para dizer, não, os recursos vão ser usados assim, assim, assado. No DF tem um problema grave que é o Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional é um problema grave, porque as pessoas aqui acham que tem que receber. Os operadores que vão para os gabinetes dos deputados, eles têm um interesse pessoal também, nisso que bagunça toda a racionalidade. Mas, sem mexer nisso do ponto de vista político, a gente pode ter o melhor diagnóstico, a gente pode ter o melhor plano e a gente não consegue executar. E quando consegue, como foi em Pernambuco, quando muda, e como a Isabel falou, quando muda a linha, você perde todo o resultado. Todo o aumento dos homicídios no Brasil podem ser creditados a Pernambuco nos últimos 2 anos. E no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul aumentou o homicídio em 70%. Bom, gente, é isso. Obrigado aí. E fica a provocação para vocês. Foram encaminhadas 3 perguntas para que nós na mesa respondêssemos aí de acordo com a afinidade de cada um em tratar do tema. Então, uma delas: a Constituição de 1988 precisa de alguma inovação? Em qual área e por quê? Eu leio as 3 e aí a gente se divide para falar. Você confia nas polícias? Por quê?
você tem informações precisas a respeito de dados sobre a atuação das forças de segurança? Você considera ética a atuação das polícias? São as 3 perguntas dirigidas à mesa. Como eu já fui primeiro uma vez, eu prefiro não ser o primeiro de novo, já li, né? Então... Eu queria só fazer, então, o Marivaldo, quando teve o processo, porque tem um processo aí que é o seguinte. Já estou lá. Eu acho que nenhum dos 3 tocou, nenhum dos 4 tocou no assunto, eu acho que vale a pena. Boa noite, meu nome é Everardo. É o seguinte, já houve, Isabel, Marivaldo, já houve nos últimos 15 anos linha para que nós pudéssemos reduzir. Então eu acho que faltou para o diagnóstico, vocês dizendo também que aumentou nesses últimos 4 anos, mas nós já tivemos redução. Não só redução de homicídios, mas como processo de participação efetiva das forças e da sociedade. A conferência que nós realizamos na época participou 533 mil pessoas de formas efetivas e de participação por online. Então já teve processo. Não é que não. Então eu queria que no diagnóstico, por favor, a gente colocasse as nossas, porque senão fica um diagnóstico tenso, né? Eu acho que a fala do Everardo ela é fundamental. A gente tem experiências muito interessantes em todo o país, não só a nacional, de participação da sociedade civil e que dão ótimos resultados. Mas eu queria falar de uma primeira parte que você mencionou, que é a questão do primeiro processo que a gente teve maior de declínio nas taxas, né? Eu me lembro, no último ano do governo Lula, que a gente tinha que fazer balanço, né, de milhares de coisas, e a gente tinha uma queda expressiva assim, no número de homicídios, que foi um debate muito grande entre os especialistas e policiais da área, mas de A a Z houve um consenso de que a política de controle de armas foi um dos fatores fundamentais para que a gente chegasse naquele nível de redução. Como eu disse que as continuidades nem sempre são continuidades, no governo Dilma, pelo contrário, a pauta do controle de armas era tratada de vez em quando, para não dizer que não tratava, né, Everardo? Mas, assim, de verdade, assim, tipo, a gente acredita e banca nisso, bora combinar que não foi exatamente o caso. Ou seja, é mais um exemplo do ponto de vista de gestão de política interrompida, nesse caso, uma política que era uma política de sucesso. Eu vou aproveitar a pergunta das polícias. Eu vou dar a minha opinião, porque é uma opinião, né? Uma pergunta mais opinativa. Mas para falar de uma coisa que eu queria falar e acabei extrapolando o tempo. O nosso problema não são as polícias, tá? O nosso problema é o tipo de orientação que os gestores principais dão às polícias. Esse é o nosso problema. Liderança é um elemento que é importante em todas as áreas da gestão pública, inclusive e talvez até mais na segurança pública. Então, a polícia não é corrupta, a polícia não é violenta, a polícia tem uma pressão e, se não tiver a orientação necessária, ela vai fazer o que a pressão produzir naquele momento ali. Por exemplo, o exemplo que o Valdo deu, o cara correndo com fuzil. Tá. Se você tem uma política do gestor muito clara, você não vai atirar no meio da multidão, cara. Você não vai. Na hora que o cara está correndo atrás, ele fala, pô, qual a orientação? Agora, se a orientação é mata e pendura a cabeça, ele vai estar no meio da multidão, a orientação dele é mata e pendura a cabeça. Se ele está no meio da multidão ou não, isso é secundário. Então, liderança para todas as áreas de gestão é crucial. Para a área de segurança pública, mais crucial ainda. Não é o problema, e isso é um problema
isso torna o debate na área de segurança pública muito dividido, é que a gente costuma jogar no mesmo saco todas as instituições e todas as corporações. Elas têm os seus interesses? Claro que têm. Mas o cara foi eleito presidente da República, o cara foi eleito governador. Ele é o comandante da PM. O governador é o comandante da PM. Se tiver uma linha clara de uma política integrada, segurança pública, educação / esporte / cultura, / assistência social, se o cara tem uma visão clara do que vai ser feito, a polícia segue. Policiais são seres humanos, como a gente. Tem um treinamento duro, pesado, enfrenta uma pressão? Sim. Mas muitas vezes o recrutamento do PM é no mesmo local em que ele vai combater o crime. Percebe? Tem uma sensibilidade ali. Se você disser, você não pode matar à torta e à direita, e se matar vai ter problema, a polícia responde a essa orientação. Eu estava no 7º andar do Itamaraty e filmei a última operação da PM do DF numa das manifestações. Eu já estive junto do comando de operações para evitar a invasão do Buriti, de cima, olhando de cima. E a orientação era clara: você não vai machucar ninguém. Se quebrar um vidro é melhor do que você bater em alguém. Na operação da PM, isso eu já estava fora do governo há algum tempo, que eu já estava no Itamaraty. Na manifestação, foi claríssimo. A manifestação estava vindo, parou e veio de trás um destacamento de cavalaria para dispersar antes do início da manifestação. Então, e aí eu meti no meu Facebook lá, e aí todos os comandantes da PM que eu conhecia do DF vieram: pô, você está criticando a gente? Claro que eu estou criticando vocês, porque isso aqui claramente é uma orientação do comando. Claramente, não foi o cara lá em cima do cavalo que falou assim: estou fazendo nada, eu vou botar uns cavalos para cima dessa galera aí. Você está fazendo alguma coisa? Vamos botar cavalo para cima dessa rapaziada que eu já estou com vontade. Não é assim. É o comandante. E o comandante responde a uma orientação do governador, do presidente da República. No final das contas, é a política que vai nos dizer para onde a gente vai. Complementando, acho que primeiro, Everardo, muito bem lembrado. Acho que o Pronace teve uma importância muito grande. Acho que um dos poucos momentos durante esses últimos anos de queda foi ali, resultado em grande parte graças à política de desarmamento, uma das conquistas que você, inclusive, atuou muito aí, tem uma história muito importante na defesa dessa política, que a gente tem lutado lá na Câmara para não deixar revogar, né? Que a tendência hoje lá é de revogar o Estatuto de Desarmamento. Vira e mexe, agora vai, aí a gente corre lá e fala: peraí, gente, não dá para todo mundo ter sua arma, não vai resolver o problema, não é a solução. Tem aí uma série de exemplos que demonstram isso, mas é difícil convencer, viu, gente? Então, né? Agora, em relação a essa questão das polícias, é um tema que a gente debatia muito. Policial, ele é um servidor público que pode usar violência em nome do Estado. Se um servidor público, qualquer que seja, está sujeito a controle, um policial que pode usar violência em nome do Estado, mais ainda. Mais ainda. Então, assim, além da gente, e aí o Romulo colocou muito bem, tem que mudar a linha de orientação do comando, mudar a formação desses policiais, é fundamental que no Brasil o controle sobre a atividade policial funcione. E quem tem que fazer esse controle? Desde o controle interno, as corregedorias, que o ideal é que fossem corregedorias externas, porque quando é interna a gente vê que a probabilidade de cooptação pela carreira é muito grande, até o Ministério Público. O Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial. Procurem algum dado sobre isso. Não faz, na maioria dos estados, infelizmente, não faz. Quando faz muito mal o seu trabalho. E isso é um problema muito grave. Um outro ponto também, aí volta essa questão da auto de resistência. Hoje, o que é o auto de resistência? Tem um dispositivo no Código de Processo Penal que diz: quando houver resistência ao uso ao cumprimento de decisão judicial ou à prisão em flagrante, o policial, a autoridade, poderá fazer uso da força
do que tudo será lavrado auto. Criou-se uma interpretação que esse auto substitui o inquérito. Então, se o policial usa força, mata alguém, em muitos estados, porque isso varia de estado para estado, se lavra um auto de resistência e arquiva, põe na gaveta. Ninguém vai fazer perícia, vai tirar foto para verificar se aquilo foi uma execução. Isso é uma carta branca para matar. Isso, infelizmente, é uma autorização para matar. Não pode, não é birra com o policial, não, pelo contrário, a gente precisa da polícia, a gente precisa de uma boa polícia, de uma polícia que defenda a sociedade, e não que ataque a sociedade. Não é birra, não, eu sou servidor público, eu estou sujeito a uma série de controles. O policial também, o policial tem que ter até mais, porque ele usa a violência em nome do Estado. E uma outra mudança também que é fundamental, e acho que é essencial para qualquer órgão, e para a polícia também, e toda vez que a gente discute isso com a polícia tem muita resistência, é a participação da sociedade. Vou dar um exemplo aqui, o Rômulo colocou a questão do Paranoá e Itapuã. Pô, todo mundo sabe que lá está tendo arrastão de manhã quando as pessoas estão no ponto de ônibus. Você fala com todo mundo que mora lá, fala, ó, hoje teve, toda semana tem as pessoas, os trabalhadores estão no ponto de ônibus, são vítimas de arrastão. Tem que botar policiamento lá, não tem sentido. A população tinha que ter um mecanismo para dizer, olha só, está acontecendo isso aqui, e a polícia bota isso no painel e passar a organizar o seu policiamento de acordo com a informação da população. Porque muitas vezes a população não vai fazer o BO, por quê? Porque se for fazer o BO, corrige, além de perder o celular, perdeu o emprego, porque vai ficar 4 horas lá esperando, no mínimo, para fazer um boletim de ocorrência, e aí a população não faz. Então a gente precisa ampliar, precisa abrir, todo órgão público, né? A polícia também tem que se abrir para que a população possa participar mais, porque o principal objetivo tem que ser servir ao cidadão. O serviço público tem que ter como prioridade servir ao cidadão, não pode ser algo que se encerra em si mesmo, que é uma tendência muito forte que a gente vê hoje, não apenas na polícia, mas em outros órgãos. Mas enfim, acho que essa questão da polícia é necessária, ela precisa se modernizar, ela precisa mudar a formação e principalmente, precisa ter controle. Qualquer órgão público precisa ter controle. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro chegou nessa situação por quê? Porque um monte de gente que tinha que controlar falhou. Tribunal de Contas, a gente viu o que aconteceu, todo mundo preso, né? As ações dos últimos anos, nenhuma, né? Nenhuma ação, e aí já começam a mostrar aí, infelizmente, que os mecanismos de controle não atuam como deveria, cobrando o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade, enfim, tudo, se não tem controle, é o poder absoluto, e aí ter o poder absoluto com uma arma na cintura, aí é complicado, aí eu acho que a gente não tem espaço na Constituição para isso. Por isso que é importante, muito importante, falar da aprovação do projeto de lei 4471 de 2012, que é o projeto de lei que diz, toda vez que tiver uma morte causada por agente público, tem que ser investigada. Você tem que isolar o local do crime, você tem que tirar foto, chamar perito, você tem que instaurar um procedimento para apurar o que aconteceu. Não dá para você presumir que não foi nada, tendo um corpo no chão com um tiro na nuca. Não dá. Enfim, é isso. Bom, acho que em relação à pergunta sobre a Constituição, de fato eu concordo com o que a Isabel colocou. Realmente, do ponto de vista da arquitetura constitucional e arquitetura normativa, falta muito em termos de perspectiva até de construção mesmo do texto. Se tem um capítulo de segurança pública que realmente não há conteúdo de segurança pública. Até os conceitos são abertos. O que é ordem pública? Qual é a ordem pública? E o espaço acadêmico nós precisamos, a política muitas vezes vive do imediato. E muitas vezes a gente perde a capacidade de sonhar na sociedade que nós queremos, sonhar em realizar uma nova sociedade. E o reflexo disso se nós pararmos a história no dia 14 de maio de 1888 e voltarmos para o dia 21 de novembro de 2017, nós estamos satisfeitos com o resultado? Eu, como homem negro, não estou. Por ver pessoas que, como eu, poderiam estar aqui nesta plateia, estão na estatística de pessoas que morreram. Quantas outras pessoas não deveriam participar desse debate e não podem estar?
Qual é a ordem pública que nós desejamos? É um país que, com todas as condições que o Brasil tem, dessa extensão territorial, dessa riqueza natural que nós temos, dessa capacidade da população que nós temos, né? Se nós estudarmos nossos grandes sociólogos, né, o Brasil que nasce como uma empresa, né, destinada a produzir lucros e acumulação de capital para os grandes países. Será que nós não poderíamos mudar o rumo dessa história e transformar a ordem pública numa ordem pública que atenda aos anseios da população? Nós estamos perdendo a capacidade de transformar a política em algo que concretize o nosso desejo de sociedade. Quais são as condições que faltam para nós almejarmos outra característica de sociedade? Uma delas é que nós nos debrucemos sobre os problemas que nós vivemos. E coisas que são muito básicas se perdem do nosso horizonte. A perda de vidas que nós temos hoje. E eu gostaria de sonhar não só numa sociedade livre de desigualdades, livre de opressões, livre de forças que precisam estar armadas para legitimar um conceito de ordem pública. Será que é isso que nós precisamos? E aí não é uma questão específica com um modelo de polícia ou não. A sociedade que nós queremos demanda ter, de fato, uma força armada para legitimar um conceito de ordem pública que não se legitima pelo bem-estar da população. Então acho que nós precisamos usar do espaço que nós temos aqui para discutir esses conceitos e que a Constituição possa também representar o anseio de uma sociedade livre de injustiças, opressões e desigualdades. Muito obrigado.